da criançada aí do Kiss? Gostei de alguns, viu? Alguns. O Enzo. Ah, o Enzo. Enzo do quinto ano B. Olá, Enzo, você tá bem? Seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui no compartilhamento de tela da PEC Senado, vai sair aqui no compartilhamento de tela para você que está comigo aqui no Instagram, não, gente, Instagram já está aqui no canal do YouTube. A economia está ativada, deixa eu tirar aqui um pouquinho, pessoal, deixa eu só colocar aqui, porque senão daqui a pouquinho vai descarregar o meu notebook. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos também aqui no canal do YouTube. Estamos transmitindo, tentei transmitir pelo Facebook, mas não consegui ainda não, tá? Mas e aí, pessoal, resultado do Kiss, o que vocês me dizem? Vocês que fizeram, enquanto vamos entrando aqui com mais pessoas na live. Mais pessoas aqui na live participando conosco. Mais pessoas aqui na live participando conosco. Oi, professor, Gustavinho. Gustavinho? É ele? Oi, Gustavo. Arthurzinho, tal, XW. Nossa, mas o homem também tem tanta... O homem também tem tanto nome, né, gente? Tem tanto WhatsApp. Pessoal, quem não conhece aí da live, o Gustavinho é esse que está aí, ó. Grande campeão de matemática por várias vezes aí, estudante, Gustavo. Gustavo Arthur, se não me engano. Ah, é por isso que ele colocou o Arthurzinho aí agora, para ele poder estar falando. Abraço, Gustavo, abraço a sua mãe, dona Neuda, e vamos em frente. Falar para a dona Neuda que eu acho que tem algo que ela vai gostar aqui, algo interessante. Vendo bastante coraçãozinho, alguém assinando. Quem que é o CF da Fagundes aí, pessoal? Não identifiquei até agora. Tá? Pessoal, vamos lá então. O primeiro ponto que nós falaremos aqui hoje, não estava nem na programação, vocês podem ver, é sobre a violência que anda acontecendo dentro aí das salas de aulas ou alguns professores que andam sofrendo. Oi, professor, sou eu, Clara. Clara, quem? Clara Yasmin? Clarinha? Sério? Ô, Clara, que satisfação ter você comigo aqui. Criei um vídeo e coloquei o seu nome, tá? A partir de hoje, eu acho que vocês já podem acompanhar no canal do professor Rogério mais 3 ou 4 vídeos sobre atividades, como compartilhar, como fazer divisões. E no vídeo coloquei lá, professor Rogério, né, no vídeo que eu faço aí, crio o vídeo em inteligência artificial, né, 3 dimensões, e coloquei o nome da Clara, como uma coadjuvante aí, tá, Clara? Então, pessoal, nós falamos de várias situações que nós falaríamos hoje. Dá uma olhadinha depois vocês lá nos quizzes de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar da resposta, das respostas. Se não, as próximas edições, é claro, acontecendo, vamos ver também, é claro, dentro das possibilidades, nós estaremos projetando aí para vocês mais quizzes, tá? A proposta que nós falaremos hoje é do senador Marcelo Castro. Não liga não que os cachorrinhos aqui são bravos, tá? Marcelo Castro, da Bahia. Do Piauí, perdão, Marcelo Castro, MDB, Piauí. Assunto: política da educação política e social, proteção social e pessoas com deficiência. Então, o senador Marcelo Castro, ele entrou com um pedido exatamente para isso aqui, ó. Altera o artigo 206 da Constituição Federal para incluir como princípio do ensino a garantia de educação inclusiva em todos os níveis. Então, isso significa que a educação inclusiva, ela estará sendo agora, nenhuma proposta, não apenas uma atividade, conforme dissemos, adaptada, apenas algumas atividades que, em algum momento, passarão e farão parte na constituição da grade curricular de adaptações, simplesmente. Alguns até defendem a ideia aí de propostas de escolas exclusivas para crianças deficientes, ou mesmo em alguns casos, o que não é o meu caso, tá? Deixo muito bem claro isso,
vejo aí os chamados grandes da internet dizendo que não, que o bom é que nós podemos, a inclusão, ela para ela ser feita da forma educacional, precisa fazer alguma atividade. Enfim, existem várias e várias formas de se atender sem necessariamente isolar a criança, como algumas casas, algumas escolas que necessariamente são voltadas somente para isso. Qual é a proposta? A proposta, ela visa alterar a Constituição Federal para incluir a garantia de inclusão, de educação inclusiva em todos os níveis de ensino e considerando a necessidade e condições do estudante. Isso significa que a educação inclusiva ela se tornará um princípio constitucional. Então, acontece que, até agora, a educação inclusiva ela não tem um princípio educacional, ela tem um princípio, ela tem uma forma de atendimento que você pode trabalhar. O cachorrinho está bravo aqui, liga não, tá, pessoal? Que ela se tornará um princípio constitucional, reforçando a necessidade de políticas públicas que assegurem a inclusão de todos os grupos em situação de vulnerabilidade. Então, agora, nós fazemos algumas adaptações, nós fazemos algumas atividades, só que a proposta aqui é que realmente as pessoas possam ser incluídas dentro de uma lei constitucional, o que torna mais sério ainda, o que torna uma verdadeira, vamos assim dizer, proposta para que as pessoas sejam atendidas. O que o autor está dizendo com essa nova, com essa proposta? Ele está trazendo aqui, as possíveis consequências dessa proposta são diversas. Para os estudantes, especialmente aqueles com deficiência ou pertencentes a minorias, haverá uma maior garantia de acesso a uma educação que atenda às necessidades específicas. Para as escolas e instituições de ensino, haverá necessidade de se adaptar e implementar práticas inclusivas, o que pode exigir investimentos em infraestrutura e capacitação de professores. Olha, pessoal, eu vou falar a verdade para vocês aqui de algumas situações, tá? Algumas situações que nós vivenciamos são vivenciadas, às vezes, nos dias a dia da sala de aula. Muitas vezes, nós temos aí a construção do PEI, Plano Educacional Individualizado, Plano Educacional Individualizado. E eu vejo muitas pessoas falando que chegam e constroem o PEI assim do dia para a noite, de um dia para outro. É verdade? Não, nós já fizemos o PEI. Hoje existem inteligências artificiais que têm a proposta da construção de um PEI. Joga lá a CID da criança, as características e faz um PEI. Pessoal, isso é altamente perigoso e altamente comprometedor. Porque do momento que eu faço um documento, a primeira coisa que eu preciso pensar é na singularidade da pessoa na qual eu estou fazendo aquele documento. Claro, o senhor colocou meu nome no quê? Claro, eu fiz um vídeo, criei um vídeo com inteligência artificial, onde um professor ensina uma aluna a fazer divisão. Aí eu coloquei o nome da aluna, está aprendendo com o professor de Clara, entendeu? E aí esse vídeo eu fiz ontem, eu acho que hoje provavelmente talvez eu coloque ele já no canal do YouTube, depois você pode dar uma olhada lá, tá? Mas é um vídeo onde um professor dando aula de matemática ensina a criança a fazer ali a divisão. E aí o que vai acontecer, pessoal? Vamos lá. Estou voltando aqui ao assunto do PEI. Nós entendemos que há uma necessidade muito grande, porque na singularidade do PEI é onde o professor de sala de aula vai entender a maior necessidade da criança e como aquela criança pode ser atendida. Por isso, que ao elaborar um PEI, geralmente se pede que um professor de AE ou um professor de educação inclusiva, ele possa construir este PEI. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma anamnese, vai fazer um olhar, vai observar junto com as cuidadoras, com as professoras, vai observar aquela criança, olhar o CID daquela criança. Tivemos uma formação esses dias atrás,
onde eu falava isso, daí para as crianças, para o Corpo de Bombeiro que estavam conosco lá, lecionando lá o curso de primeiros socorros. Eu dizia o quê? Que muitas vezes chega na sala de aula a CID-G40, e nós sabemos que é epilepsia. E o que nós precisamos entender? Como atender aquela criança, como atender aquele aluno, aquela estudante, ou aquele estudante, se caso aquele estudante tiver... A Alana Lúcia, seja bem-vinda. Se não me engano, foi aniversariante ontem ou é hoje. Deixei lá meus parabéns, Ana Lúcia. Então, aquela criança pode ter ali um ataque, né, de epilepsia naquele momento, vamos assim dizer, ter alguma sensação, alguma coisa que possa causar naquela criança ali. Possa ter um desmaio, enfim. E aí o professor em sala de aula, muitas vezes, não sabe que aquela criança é uma criança com epilepsia. E se ele tem o PEI nas mãos e ele passa por aquela orientação, ele vai saber como aquela criança pode ser atendida. Então, fazer um PEI genérico jogando dentro de algumas inteligências artificiais ou dentro de uma inteligência artificial, como o próprio chat GPT ou Copilot, que são inteligências que vão trabalhar apenas de uma forma vaga dentro de uma, vamos assim dizer, dentro de uma CID, de uma forma assim mais crua, universal, não sei nem se seria essa palavra correta, apenas CID por CID, porque a própria DSM, o DSM-5TR, ele já vem comentado. Então, se fosse para fazer assim, era só o professor ir lá e dar uma olhada naqueles comentários da CID e construir o PEI. Não havia uma individualidade. Mas aí, quando aquele pai e aquela mãe questionaram sobre se a criança dorme, sobre se a criança dorme bem, se a criança tem sono agitado, se aquela criança tem, costumamente ela tem pesadelos, se aquela criança é agressiva em casa, se aquela criança se revolta muito quando tem uma quebra de rotina, não é verdade? Então, isso tudo precisa ser colocado para que a pessoa possa ser muito bem atendida. Se não me engano, foi a Marina que entrou aqui. Seja bem-vinda. Então, quando eu faço o plano de ensino individualizado da criança, o coordenador, o professor, ele vai entender como atender melhor aquela criança. E o olhar do profissional especializado vai, muitas vezes, ter um olhar até além do diagnóstico. Por exemplo, você vai lá e vai dizer para aquela criança que aquela criança ela foi diagnosticada com dislexia, ok? Mas você percebeu nas suas atividades que aquela criança tem deficiência intelectual. Então, eu vou chamar o professor especialista e vou buscar. Quem chegou depois, que não sabe o que nós estamos falando da PEC 52, que a partir de agora vem para a proposta de alteração do artigo 206 da Constituição, tornando a educação inclusiva algo que se torna constitucional. Ou melhor dizendo, as pessoas aí que não gostam de elaborar, não prestam atenção em trabalhar bem com a criança, com a pessoa deficiente, pode ser e será incriminado. Tá? Não é uma questão de advertência ou de chamar de atenção, é uma questão de cadeia. Então, diz aqui ainda, para o governo, para as escolas e instituições de ensino, haverá necessidade de se adaptar e implementar práticas inclusivas, o que pode exigir investimento em infraestrutura e capacitação de professores. Esta capacitação de professores é muito tempo que eu ouço dizer. Só que qual que é a capacitação de professores? Nós precisamos que haja realmente pessoas que trabalhem com a capacitação dentro de evidências para que o professor saiba como trabalhar. Por exemplo, vocês que acompanham o professor Rogério Mello, vocês observam que eu tenho 18 livros lançados na Amazon. E alguns livros estão na YouClub. Ali temos do autismo e da história da inteligência artificial. Ali eu coloco algumas inteligências artificiais que pode ser usado em benefício da criança. E é o que será o nosso próximo tema daqui a pouco, quando eu vou tocar no assunto de celular.
Realmente o celular tem que ser banido 100%? Realmente o celular não pode... Cara, tudo mais. O que aconteceu? A mãe deixou dentro da mochila ali da criança, dos pertences da criança, um celular ligado, gravando. E saiu uma reportagem dos hospitais, aí, se não me engano, de umas clínicas mais famosas do Brasil, viu? O quanto eles gritavam, agrediam verbalmente, até mesmo parece que chacoalhava aquela criança. Então, a utilização do celular proibido, assinado pelo presidente Lula, nos deixa um certo incógnita. Então, essa senhora cometeu crime? Ela foi criminosa? A profissional que filmou alguns dias atrás uma diretora agredindo uma criança verbalmente, falando com uma criança verbalmente. Então, essa profissional, ela cometeu crime? É isso que aconteceu? Porque uma certa vez, numa capital, não vou citar onde é a capital, mas isso foi notório, não tem esses agentes de trânsito, passou um agente de trânsito. E o agente de trânsito estava com o pneu funado ali e tal, e ali de boa nos aparelhos celulares. Uma pessoa viu e filmou. Sabe o que o agente de trânsito fez? Chegou e mandou a multa para quem filmou ele, porque ele estava utilizando o aparelho celular. Há uma inversão de valores. Existe no Brasil uma inversão de valores? Pergunta. Existe no Brasil o receio da utilização dos aparelhos celulares, por alguns gestores. Você quer participar ao vivo, Geice? Ela mandou aqui uma solicitação. Se for o caso, me fala que eu te chamo na live. Há uma solicitação, há um medo de alguns líderes que a pessoa com aparelho celular, já deixando muito bem claro, na unidade onde eu trabalho, na maioria das vezes, quando vamos falar com os pais, pedimos autorização até para gravar o que você é falado ali para o pai, tá? Para o pai, para a mãe. Por quê? Porque ali conversando, você observa que você está sendo educado, tratando bem. Anne, seja bem-vinda. Gei, seja bem-vindo. Pessoal, do meu Instagram aí, e também haverá um evento muito grande, está sendo propagado aí no YouTube, aqui no Instagram. Amanhã, aqueles que desejarem participar, está aí no Instagram também com a família Costa e Silva, isso? E fica o nosso convite. Oi, Anne, seja bem-vinda. Ana Luísa, seja bem-vinda. Então, eu deixo essa ponte aí. Deus ou demônio? Professor, mas pode ser utilizado em uso pedagógico, de acordo com a lei. Qual uso pedagógico? Como seria essa utilização pedagógica? Qual uso pedagógico? O prefeito de nossa cidade, quando visita as unidades escolares, ele pede para filmar ele, junto com os alunos. Será que este professor está sendo protegido ou está sendo desprotegido? Lucédio entrou também na live. Seja bem-vindo, Lucédio, esposo da nossa querida Geice, social media. E aí, aqui vem. Para a sociedade geral, a medida pode promover uma maior igualdade de oportunidades e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. É isso que nós queremos. Então, a PL 52, que vem aí como emenda constitucional, do artigo 206, se é para tornar algo mais acessível, se é para tornar algo mais visível, melhor ainda. Melhor ainda. Lucédio, me faz um favor, pega um bannerzinho seu, do seu Instagram, das suas divulgações, do seu trabalho de divulgação, coloca aqui embaixo, fazendo um favor, e compartilha na nossa live, por gentileza. Pessoal do YouTube, depois nós vamos colocar aqui, tá? No canal do YouTube do nosso colega de trabalho, também o Lucieldi, que faz um trabalho de social media. Se tiver algum bannerzinho com o Instagram, com a divulgação, coloca para nós aí, fazendo um favor, tá? E aí é o nosso fechamento aqui dessa parte da PL, tá ok? Vamos agora para o próximo assunto. Já chegamos a meia hora? Não, já passei 40 minutos de live.
Vamos agora para o nosso próximo assunto. Pessoal, obrigado, Lucédio, grande, obrigado mesmo. Vamos lá, então. Aqui, presta bastante atenção, que situação triste. Tribuna do Paraná. Oi, eu estou bem, você? Como é que você vai, Anne? Às vezes, pessoal, se você tiver algum nome muito comum, só coloca para mim, fazendo favor, de onde você é. Já aqui no YouTube, tá aparecendo certinho, tá, pessoal? Qual que é a página que eu estou compartilhando, tá? A tribuna, deixa eu dar uma subidinha aqui na página, porque senão fica aparecendo propaganda. E daqui a pouco o YouTube derruba minha live. Só um pouquinho. Professora morre após passar mal em Colégio Estadual de Curitiba, segundo caso em uma semana. Presta atenção. Segundo caso em uma semana. Vamos lá? Professora Rosane Bobato passou mal durante o expediente em uma escola estadual de Curitiba. A Rede Estadual de Ensino do Paraná registrou a segunda morte de professora em ambiente escolar em menos de uma semana. Rosane Maria Bobato, docente de língua portuguesa, outra também de língua portuguesa, com quase 3 décadas, 30 anos, tá? De dedicação à educação pública, morreu nesta quinta-feira, dia 5, após passar mal durante o expediente Colégio Estadual Gema Galgani, da bairro Abrantes, em Curitiba. A minha risada, ela se dá pelo quanto que esta mulher contribuiu para a educação. 30 anos da sua vida. 30 anos da sua vida. Aí, pessoal, tá aqui, ó. @Lucieldio _BMB. @Lucieldio _BMB é aí o Instagram do Lucieldio, que ele trabalha com divulgação de mídia, faz um trabalho muito importante na divulgação. Telefone celular embaixo. 65-9104-3904, 65 DDD de Cuiabá. Isso, Cuiabá, região metropolitana de Cuiabá. 65-989-8104-3904. Vai estar aqui divulgado conosco, tá, pessoal? Então, fica aí gravado depois a live e vamos conversando aí e vamos acionando, que o Luciano faz um trabalho muito bacana para você, artista, você, professor, você que precisa de divulgação na mídia, tá? E aí, o que acontece? Ela passa mal. Representantes dos sindicatos estiveram no colégio para verificar a circunstância da morte e prestar solidariedade à família e aos colegas da professora. Rosane Bobato lecionava mais de 29 anos e também havia ocupado o cargo de diretor no mesmo colégio, tipo, também está marcado, enfim. É uma situação de uma morte, mas não é essa que eu queria dizer, não, tá? A que eu queria dizer é esta daqui, ó. Antes de fecharmos a live, tá? Antes de fecharmos a live. É essa daqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. A morte da professora Silvaneide. Sindicato inicia greve de plataforma após morte de professora. Maria Eduarda, meu Deus, Maria Eduarda de Lima Martins, 37. Jesus, amado, quem é a Maria Eduarda? Seja bem-vindo, Maria Eduarda. Está aqui também, ó, transmissão ao vivo aqui pelo Instagram, pessoal. Sindicato inicia greve de plataforma após morte de professora dentro da escola em Curitiba. Vamos lá? O que acontece aqui? Essa aqui, ó. Quem está comigo aqui no YouTube está vendo. A SED, Secretaria de Educação, né, aguarda laudo com as causas da morte, diz que ser temerário, conclusões precipitadas. Ok. Conclusões precipitadas, concordo em gênero, número e grau. Ok. Mas vamos ver o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. A morte da professora Silvaneide Andrade, na sexta-feira 30, que sofreu um infarto fulminante dentro do Colégio Estadual Cívico-Militar. Jaime Caneto, damos aqui os créditos, por favor. Brasil de Fato. Site Brasil de Fato, tá? Site Brasil de Fato, créditos aqui, ok? Vamos lá. Após a morte, a APP, sindicato, anunciou uma greve de plataforma a partir de hoje, dia 2. Segundo informações do sindicato, Silvaneide teria sido chamada pela equipe pedagógica e cobrada relativo cumprimento das metas com o uso das plataformas. Então, o que acontece? É uma plataforma, e esta plataforma, não sei como chegou lá ou como anda acontecendo os treinamentos,
ok? E essa professora foi cobrada porque, até ponto que todos nós estamos aqui cientes, né, que saibamos, há uma cobrança dentro da redação, né, e a professora foi cobrada devido aos resultados da plataforma, enfim, que existe ali dentro do estado do Paraná, que agora se orgulha porque está crescendo e tudo mais, enfim. Né? Ótimo, crescimento é bom, defendo o gênero, número e grau, inclusive agora com as novas cobranças que virão pelo SAEB agora com 20 anos, que já vamos falar com vocês em nossos minutos finais, ok? Já a oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, protocolou um pedido formal à Secretaria de Estado da Educação, SED, cobrando esclarecimento sobre a morte da professora e denunciando a pressão imposta sobre os profissionais da educação. Eu não quero acreditar, Amanda entrou aqui, seja bem-vinda, Amanda. Gênero, número e grau. Que existe um absurdo, na hora do exagero da cobrança de resultado de uma pessoa, uma professora dessa pessoa. Até porque me parece que ela tinha muitos anos da educação e a idade era um pouco avançada. E nós sabemos que quem trabalha com o público, principalmente quem trabalha no Estado, eu, professor do Estado, muito tempo, diga-se de passagem, tem gente que não sabe, sou filósofo, sou historiador, lecionei, e tem muita gente aqui na live se formado já em Direito, que foi meu aluno, está aqui, pode entrar aqui e falar. E diga se eu estou errado. Se eu estiver errado, pode colocar aí. Fica à vontade. Tem duas coisas que eu não tenho medo de ficar mais pobre, que eu acho que já cheguei até lá, e também não tenho medo de chegar aqui, chamar ao vivo e falar, vamos conversar aqui no cara a cara. Mas não fica mandando mensagem, não. Chega aqui e vamos conversar aqui, cara a cara, aparece aqui, tá bom? Oi, professor, boa noite, minha querida, Amanda, entendeu? Então, o que acontece? Será que essa professora não foi cobrada exageradamente, apesar da idade? Porque quem trabalha com muita gente, como eu já trabalhei no Estado, 10 turmas, 8 turmas, 7 turmas, 9 turmas, cada turma 30 a 35 alunos, você multiplica. 200, 230 alunos. Você sabe que é você ter 200 alunos que estejam num grande nível de redação, sabendo que hoje nós temos inúmeras CIDs, inúmeras patologias, inúmeras pessoas que precisam de atendimento que muitas vezes, e na maioria das vezes, o Estado não proporciona. Um treinamento adequado, um apoio adequado, nem treinamento. Não adianta você chegar para mim e falar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e me jogar numa sala com 40 crianças, sendo que 5, 6, 7 crianças, às vezes, são crianças com CID. Ah, mas tem a cuidadora. Opa! Na maioria das vezes tem limite de cuidador. Exato. Na maioria das vezes tem criança ali que não fazem parte nem do censo. Procura no censo aí se a descalculia entra no censo. Procura no censo aí se a dislalia entra no censo. Procura no censo se a dislexia entra no censo. A desortografia entra no censo, que é a decodificação das palavras e das letras. Procura. Se por acaso entra. E aí a professora, na maioria das vezes, ao invés de ter uma oficina, eu falo oficina, tá? Não vem com palestra. Aqui no meu e-mail, aqui no Instagram, é muita gente querendo o professor Rogério junto, né? Olha, temos palestra em tal lugar, quero convidar o senhor. Não vou. Não quero. Não vou. Por quê? Eu vou se eu acreditar que é algo sério que vai ajudar um professor lá em sala de aula. Aí eu vou. Com o maior prazer, sem cobrar nada, viu? Até o combustível aqui é para minha conta. Ainda levo 2 garrafinhas, viu? Olha aqui, ó. Não vou fazer propaganda de graça, não, tá? Mas tá aqui, ó, tá? Não pode aparecer propaganda. Até a água e o café eu levo, tá? Nem com água e com café vocês não vão se preocupar comigo, não precisa nem me oferecer. Não preciso, graças a Deus. Para comprar água e café eu tenho condições, apesar que o café hoje está Deus no livro, então preço exorbitante. Diretora Viviane Gomes, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Quando chama-se para essas palestras, são apenas palestras. Ah, porque o autismo, porque a dislexia, porque o TDAH, porque não sei o quê. E isso daí nós já sabemos de cor salteado, porque nós temos, na maioria das vezes, literatura que fala sobre isso. O que eu quero saber é se haverá uma oficina com o professor para ajudá-lo em sala de aula. O que eu quero saber é se eu vou pegar o professor e falar, professor, é assim, ó, este aluno do senhor,
ele não consegue ler. Já vai essa dica aí para deficiência intelectual. Presta atenção, de graça, viu, pessoal? Não estou cobrando nada, não. Você vai pegar aqui, professor, essa pergunta de língua portuguesa, aqueles textos, né? Às vezes eu vejo uns livros aí preparatórios para não sei o quê, com os textos enormes. Jeane, seja bem-vinda. Textos enormes. E às vezes dá para uma criança com deficiência intelectual aquele texto com 20, 30 linhas, pessoal. Não tem como, gente. Não tem condições. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquele texto e você vai fazer uma adaptação. Vou te dar uma dica bem bacana, bem legal. Uma dica não é uma regra. Você pode pegar aquele texto, aquela pergunta, e jogar dentro de uma inteligência artificial, como DeepSeek, ChatGPT e o Copilot. E você pode colocar assim: adapte para deficiência intelectual. Ele vai pegar aquelas 20, eles vão pegar aquelas 20 linhas e vão transformar em 3, 4 linhas. Vão fazer um resumo, bem direto. E você vai associar uma imagem. Você coloca sempre uma imagem ali para ajudar na visualização. Isso, para quem faz educação especial, sabe do que eu estou falando. Realmente faz curso em lugar sério, tá, pessoal? Lugar sério. Não é cursinho aí que eu vejo por aqui de plataforma aí que a pessoa não sabe nem como que faz uma atividade diferenciada. Dizendo a vocês aqui, agradeço de coração aí a participação aqui da Jeane, que trabalha em parceria comigo dentro de uma sala de aula com uma criança também com uma deficiência que é intelectual. Tá bom? Seja bem-vinda, Jeane. Um abraço a você e a família. E aí, o que vai acontecer? Aquela criança vai visualizar melhor. Agora o professor chega na sala de aula, obedece aqui uma secretaria de educação como essa professora, que ela faleceu, mas não tem comprovação que ela morreu por causa de uma reunião com a equipe pedagógica. Mas o interessante é que essa reunião foi uma longa reunião com essa professora, com uma cobrança muito grande com essa professora. E o que aconteceu com essa professora? Ela morreu. Ela morreu. Às vezes uma pessoa que está ali com 6 meses para se aposentar, 1 ano para se aposentar, 2 anos para se aposentar, e a família recebe a professora. A nossa gratidão para essa professora é entregá-la dentro de um caixão lá na sala de aula, lá na casa dela. Vamos fazer uma sala em homenagem a ela, uma escola em homenagem a ela, está resolvido o problema. Não, gente. A polícia tem que investigar isso aqui. Davi, Luiz, isso, seja bem-vindo. A polícia tem que investigar e está investigando. Chegar nos culpados, que também não se resume somente a uma unidade escolar, tá? Não se resume apenas a uma unidade escolar. Quando nós falamos de uma dimensão de Estado, precisa chegar aos envolvidos e essas pessoas precisam responder criminalmente. Não é PAD, não. Não é processo administrativo, não. É cadeia. O mínimo que nós esperamos disso aqui é homicídio culposo. O mínimo. O que eu já acho muita coisa, é pouca coisa. Porque você sabe quando a pessoa está no limite, você percebe que a pessoa não está legal. Você percebe que você exagerou na cobrança. E quando você pega a feridinha e coloca o dedinho, é uma coisa. Quando você aperta demais a ferida, o sangramento é outro. E aqui, vai dizer aqui, já a oposição tá, o infarto fulminante teria ocorrido diante da pressão pelos resultados. A professora passou mal e faleceu na própria escola, lugar onde ela amava, né? Meus sinceros sentimentos. Para membros da comunidade escolar, a gestão do governo Ratinho Júnior, do PSD, assim como a de outros, adota um modelo de gestão por metas e resultados que não tem nenhum compromisso com a qualidade social da educação e, muito menos, com a valorização dos trabalhadores e dos trabalhadores das escolas públicas. Após a morte, a PP Sindicato anunciou uma greve de plataformas. De acordo com a entidade, na semana Plataforma Zero, os professores não devem utilizar a plataforma entre 2 e 5 de junho, como forma de protesto contra condições de trabalho e as metas absurdas impostas pela CED. A entidade defende ainda a realização de arte de memória e denúncia. A APP ainda promove no dia 7 de junho a Assembleia Estadual, em que avaliaremos, entre aspas, os próximos passos da luta e realização de um dia de paralisação. A bancada de oposição da Alep também reagiu à ordem
reagir à morte, perdão. O deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, protocolou um pedido formal à Secretaria de Estado da Educação, SED, cobrando esclarecimentos ao deputado. Também podia ter cobrado antes, né? Mas tá ok. Esclarecimento sobre a morte da professora Silvaneide, denunciando a pressão imposta sobre os profissionais da educação. Ela teve um infarto, entre aspas, e faleceu no colégio que lecionava diante da pressão que estava submetida para cumprir metas impossíveis. O Estado está adoecendo nossos professores, afirmou Arilson no documento parlamentar, uma série de informações e documentos. Aí vem a nota da secretaria, enfim, somente para não deixar muito extenso, que já estou dentro do meu prazo da live de encerramento. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado diz que lamentar informar que uma professora teve um mal súbito e faleceu na manhã, sexta-feira, dia 30, no Colégio Estadual Jaime Cadet, em Curitiba. A equipe escolar acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel SAMU, que prestou atendimento no local, mas infelizmente o profissional veio a óbito. A SED encaminhou uma equipe de apoio psicológico à escola para oferecer suporte a estudantes. Meu Deus, agora encaminhou a equipe psicológica, né? Professores e servidores, a comunidade escolar está de luta, a Polícia Científica do Paraná vai investigar as circunstâncias. Qualquer informação sobre causa da morte antes da conclusão do laudo é temerária. Ao contrário do que havia informado, a Secretaria de Educação não mencionou qualquer apoio à família da professora. Em nota enviada à reportagem, o Brasil de fato lamenta pelo equívoco. Matéria. Ao contrário do que havia sido informado, a Secretaria não mencionou qualquer apoio à família da professora. Em nota enviada à reportagem, o Brasil de fato lamenta pelo equívoco. Ok? Então, pessoal, aqui está o Brasil de fato. Essa situação é uma situação que vem ocorrendo e dentro aqui da opinião de vocês, deixa depois a opinião quando vocês assistirem o vídeo, não tem problema algum. Vocês são contra as metas? Eu não. Eu não sou contra as metas. Eu sou contra as cobranças exageradas de metas, não levando em consideração as pessoas a qual estão sendo cobradas, tanto estudantes como professores. Nós sabemos que no Brasil anda crescendo muito o número de pessoas que morrem até mesmo na academia fazendo atividades físicas. Isso é claro. Está claro. E o que acontece? Essas pessoas que estão ali nas academias, elas muitas vezes não passaram por um atendimento com um cardiologista, não passaram por uma bateria de exames. E mais do que necessário, a pessoa saber o seu limite, porque eu não vou aqui querer exagerar para que o meu limite seja sempre dizer que vou além, quando alguém me elogia, vou além do que foi imposto, vou além daquilo que disseram que eu iria e tantas coisas. Tânia Lemes, Tânia, seja bem-vinda. Não, eu preciso entender que eu sou um ser humano e que esse ser humano tem limites. E o limite, ele vai para o limite da alimentação, ele vai da atividade física, ele vai para o limite da sanidade mental, pessoal. Então, o que acontece? Pode ser uma pessoa idosa e suportar uma certa pressão e uma certa cobrança grande. E não acontecer nada. E pode ser uma pessoa jovem que sofra uma cobrança exagerada e morrer. Não é pela idade, mas sim pela questão da saúde da pessoa. E existe muitas cobranças que elas vão além, muito além, daquilo que é até mesmo básico, que seria de uma cobrança, por exemplo, educacional. Existem metas? Existem. Vamos batalhar com as metas. As crianças com dificuldades estão sendo contempladas, vamos contemplar com elas, com as famílias. A família não está atendendo, não está correspondendo, sendo a unidade escolar, vamos procurar como que essa família pode estar indo nas unidades escolares, como que ela pode estar ajudando no cumprimento das metas. Existem várias formas de você abranger. Existem várias formas de você premiar e você até mesmo cobrar. Existem várias formas. Agora, o que não pode acontecer é o povo começar a adoecer, como dizia lá Renato Russo, nos deram o espelho e vimos o mundo doente. E pegar a doença e vamos agravar a doença mais ainda. Para finalizar com vocês, por que eu estou dizendo isso?
porque há algumas mudanças no SAEB agora. 20 anos de SAEB, é claro que era óbvio ocorrer as mudanças. E que bom que algumas mudanças nos fazem muito bem. E das mudanças que serão cobradas este ano, estão nas cobranças onde os alunos precisarão fazer a dissertação novamente, precisarão começar a responder de forma discursiva as perguntas. Algumas questões agora não serão de múltiplas escolhas, como nós já estamos acostumados, A, B, C ou D. Algumas questões, agora, elas já vêm com questões que serão respondidas a punho. Respondidas escrevendo. Os alunos precisarão escrever as respostas. Sabiam disso? Não tenho visto um debate acalorado desde a internet. Obrigado pelas palminhas, Marina. Ayla, seja bem-vinda. Oi, Ayla, seja bem-vinda. E aí, o que acontece? O aluno, hoje, dificilmente escreve. O aluno, hoje, ele escreve na sala de aula. Porque hoje nós digitamos, aluno, professor, nós digitamos, nós quase não escrevemos. Nós temos aqui, você procura, às vezes, uma caneta em casa, você não acha mais coisas que você acharia com muita facilidade em qualquer lugar da casa antigamente. Aqui em casa eu tenho caneta para tudo que é lado. Quem aí está, às vezes busca a dimensão aí dos livros aqui em casa, aqui neste canto esquerdo, aqui onde temos os livros, nós temos aqui, geralmente sempre deixo espalhado algumas canetas por aqui. Até mesmo para as anotações que eu preciso fazer, né? Sempre as anotações que eu preciso estar fazendo aqui na hora de uma live e eu conversando com alguém. E o que eu tenho sugerido para os profissionais da educação, para os pais? Peça para o filho escrever. Peça para o filho opinar. Peça para o filho sugerir. Vou te dar um exemplo. Se você tiver aí na sua casa, deixa eu dizer para você, vamos colocar aqui uma marca de salgadinho. E você fala, filho, você gosta de salgadinho? Gosto, mas salgadinho faz bem ou faz mal? Dá uma lida para mim aqui, por favor. Lê para mim. E ele vai ler para você. Olha, pai, eu acho que não faz tão bem, não. Faz um favor para mim. Escreve, então, aí para mim o que eu poderia substituir no salgadinho. Em vez do salgadinho, o que seria bom para você estar comendo em vez do salgadinho, já que você já percebeu que não faz bem para a sua saúde? E pede para os filhos escrever. Peça para o filho escrever. Você gosta de história? Você conta história para o seu filho, da sua família? Você conta para o seu filho as vezes que você gostava de pescar, jogar bola e soltar pipa? Às vezes que o seu filho, seu pai brincou com você de bola a primeira vez? Você gosta de contar a história para ele? Você lê para o seu filho? Você lê com ele? Você é daquele que chega para o seu filho e gosta de ler para ele, gosta de ler com ele a história? Não é chegar para ele e falar, tá aqui, lê esse livro, não. Você gosta de ler com seu filho? Você gosta de fazer alguma atividade? Deixa eu pegar aqui com seu filho, como deste livro aqui, ó. Linguagem e alfabetização. Este aqui, ó. Onde ensina, onde você pode fazer um bumbo com seu filho, com latinhas de leite, onde você pode fazer aqui, ó, recortar com ele aqui palavras do jornal, da revista, das embalagens. Pega as embalagens de café, não joga fora, não. De arroz, de feijão. Recorta com seu filho e pede para ele tentar montar o nome dele. E peça para ele escrever o registro, né? Olha, meu nome é assim, eu achei isso legal. Achei aquela festa, aquele aniversário, o dia que eu fui na casa da vovó, legal. Peça para ele escrever. Ele passa 20 horas com você e 4 horas na escola. 4 horas é quando ele vai, tá? Quando ele vai. Diga-se de passagem que muitas vezes nossa listinha de chamar ali tem que apelar para quem faz falta para ver se a criançada não, frequente a escola diariamente, tá? E ele indo à escola, ele passa 4 horas e 20 com você. Quando é o fim de semana, de sexta-feira, ele sai da escola até segunda-feira, é um prazo muito longo de horas. E aí o que acontece? Quando cair lá no SAEB uma questão, para ele responder, te explicar, é um texto instrucional que é muito bacana, ele vai saber escrever. Vou dar um exemplo bem claro para você.
Faça isso hoje à noite, já para eu fechar a live. Está com controle remoto aí? Está com controle remoto aí? Não, você não está com controle remoto. Está com o seu celular aí? Está me vendo, não está? Ok. Peça para o seu filho pegar agora o lápis, o caderno, e vai lá no caderno do seu filho e fala para mim assim, escreva para mim como é que eu utilizo o seu celular, meu filho. Diz para mim, escreva para mim passo a passo como é que eu posso utilizar o seu celular, por favor. E peça para que Anderson Cruz entrou aqui. Seja bem-vindo, Anderson. E peça para o seu filho escrever. Olha, você liga o celular, depois de você colocar o dedinho do papai ou da mamãe, digitalzinho do papai ou da mamãe, aí você vai aqui no celular, você entra no aplicativo WhatsApp, clica aqui, ou então fala assim, vai lá no YouTube, no canal do Professor Rogério, lá está escrito inscrito, inscreva-se, clica no inscreva-se no canal, peça para ele escrever passo a passo, é um texto de instrução, pessoal, instrucional. Faça isso hoje. E eu tenho certeza que se cair uma questão no SAEB, para que ele tenha que explicar uma situação de vida, a utilização de um brinquedo, aparecer um Patins e dizer assim, escreva com suas palavras como você pode utilizar esse brinquedo, e ele escrever ali o Patins, como utilizar o Patins, colocar no pé, aí sobe, aí se equilibra, aí do Patins, ele vai ter a prática de te ensinar e nos ensinar e escrever. Na hora que chegar as questões do SAEB, a nota dele será maravilhosa, sem pressão, sem cobrança, sem obrigação, sem sofrimento para o SAEB de 2025, ok? Quero fechar com vocês hoje, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por participar conosco, fiquem com Deus, que nosso estudo seja um estudo mais leve, saudável, prazeroso para nossas crianças e todos os nossos profissionais, e que nós possamos, acima de tudo, ter esse respeito, porque o pai e a mãe deixou o filho na escola, e é um pai e uma mãe de família, com todo o respeito, carinho e amor que ele tem por esta criança, e eu tenho certeza que essa criança será muito bem atendida. Mas ali com aquele profissional do portão, aquele profissional que cuida do filho, aquela que faz a merenda, aquela que cuida do pátio, aquela que anda pela escola, a diretora, a coordenadora, os professores, também são pais e mães de família, que também precisam voltar para casa, também querem um dia ter o direito de se aposentar, ter os netos, e ter o prazer de viver a sua velhice depois de anos e anos e anos de educação. Há uma propaganda que vinculou um tempo atrás aí na TV, de uma atriz que convidou o professor e lotou um teatro com a quantidade de todos os alunos daquele professor. Gente, eu tenho certeza absoluta que aquele professor saiu dali com o melhor prêmio da vida dele, o melhor salário da vida dele, porque não é apenas uma premiação em dinheiro, não é apenas um troféu, é saber que ele influenciou muita gente. Obrigado, coordenadora Marina, muito obrigado de coração, deixe meu abraço a Raquel, a Ícaro, e diga que na próxima live, já deixo o convite já para a próxima live, para nós falarmos com o Ícaro sobre o trabalho que é feito voluntariamente. Fiquem com Deus, bom fim de semana, final, né? Já estão no fim de semana, mas domingo para vocês. Até a próxima, professor Rogério Melo, no YouTube. Se inscreva no canal, no Instagram. Você me encontra aqui, fala comigo que eu gosto de conversar com vocês. Tchau, tchau.